Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Olha, minha rapaziada, eu quero começar esse vídeo deixando muito claro que o canal ele não tá se posicionando de uma forma que a gente não quer que o trabalho do técnico Maurício Barbieri dê certo ou nada nesse sentido, tá? Porque ontem a gente já fala que optaria por uma troca de técnico, aí hoje vem esse vídeo. Não é uma perseguição contra o Barbieri, longe disso. É só uma tentativa de sugestões aqui por parte do canal. E, obviamente, o Barbieri sabe muito mais de bola. Ele sabe muito mais como gerir um trabalho do que a gente, mas situações que eu acredito que faria o trabalho do técnico Maurício Barbieri render mais. E eu acho que vários treinadores, em algum momento eles entram no seguinte dilema. A gente prioriza, a gente opta por uma adaptação de estilo mediante a característica dos jogadores, o momento que a gente está vivendo de forma geral, o momento técnico, ou a gente continua priorizando o estilo de jogo próprio de cada treinador. E é importante a gente entender que, mediante a qualquer acusação de teimosia, esses treinadores eles foram contratados porque eles tinham algumas ideias. O Barbieri ele foi contratado por causa das ideias dele, por causa do método de trabalho dele. Então eu fico pensando até que ponto é justo a gente cobrar mudanças por parte do técnico Maurício Barbieri nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente precisa reavaliar muito bem nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um trabalho, a gente está falando de um contexto que consiste em um técnico Maurício Barbieri que está na hora de apresentar algo diferente. Porque até muito pouco tempo, eu acho que até o jogo contra o Novo Horizontino, eu era muito a favor da manutenção do que vinha sendo apresentado para a gente ter esse plano A o máximo alinhado possível. Mas, bicho, eu posso ser sincero com vocês? Cada vez eu acredito menos no plano A do técnico Maurício Barbieri. Cada vez eu acredito menos nesse jogo posicional, cara. Cada vez eu acredito menos que a gente vai alcançar o protagonismo nesse sentido. E falando tanto de estrutura tática, quanto falando de movimentos, de mecanismos. Volto a dizer, o Atlético ele entra na Série B para ser protagonista, o Atlético entra na Série B para ser a principal equipe. E a partir do momento que não consegue, é natural que os questionamentos eles existam e eles existam de maneira relevante. E eles existam de maneira firme. E o técnico Maurício Barbieri não vem conseguindo, dentro desse modelo, dentro dessa estrutura, fazer com que o Atlético seja essa equipe protagonista. Então, assim, nos últimos anos, eu vi, por exemplo, o Juan Carlos Osório, que eu acho que é o expoente que mais vem na minha cabeça, mas outros técnicos sendo demitidos do Atlético exatamente por não terem esse jogo de cintura, exatamente por não terem essa capacidade de se adaptar a partir do momento que o plano deles não acontece de maneira natural. E eu acho que é isso que está acontecendo com o Barbieri. Barbieri claramente tem um plano A, que é um plano A de jogo posicional, de triângulos pelos lados, sabe? De ter um jogo de pressão muito forte, que tem qualidade, é óbvio que tem qualidade. Eu não também vou ser, assim, desleal de chegar aqui e falar que não tem qualidade, mas cada vez menos eu vejo esse plano de jogo esvaziado. O trabalho do Barbieri, eu acho que a gente precisa ter noção disso. É um trabalho que regride. E assim, é muito fácil você perceber isso. Se você pega os jogos contra Azures, contra Cianorte, contra, pô, mas quem? Operário, que foram jogos que a gente produziu 20, 25 chances no Campeonato Paranaense. Me parecia que seria essa a narrativa do Atlético ao longo da temporada, um time que produz muito, mas um time que nem sempre converte tanto. E eu acho que se fosse essa realmente a narrativa que a gente tivesse assim ao longo de todo o ano, as coisas elas aconteceriam de maneira muito melhor e teria uma aprovação muito maior da torcida.
Você via aquele time passando a bola muito mais no meio campo. Você via aquele time tendo muito mais mecanismos de controle. Você via aquele time pressionando sem bola para recuperar o mais rápido possível e com bola para continuar finalizando, finalizando, finalizando. O Atlético do Campeonato Brasileiro é um Atlético que realmente ele, assim, se esvazia muito rápido, sabe? E parte muito meio campo. Meio campo do Atlético não era para ser um problema. Meio campo do Atlético era para ser o lugar das soluções. Até pela qualidade que tem. Falando só de articuladores, a gente fala de Zapelli, João Cruz e Juliano. Fala de jogadores que, pô, podem contribuir ali. A gente fala de Raul, a gente fala de Filipinho, a gente fala de Patrick, o próprio João podendo jogar um pouquinho mais atrás. Só que é um meio-campo que a gente tem o Zapelli. Eu acho que a gente até acerta na opção pelo Falcão como esse camisa 5. Mas a impressão que dá é que os pontas, eles ficam muito distantes de uma zona central. E, pô, talvez seja um grande problema da nossa temporada essa questão do camisa 8, né? Um camisa 8 que, primeiro, sendo o Filipinho, tem uma relação ruim com a bola. Mas mais do que isso, o meio campo que fica muito distante, o time é muito espaçado. Por isso que eu, assim, eu dou porrada no modelo do Barbieri, sabe? É um modelo que ele já foi testado, ele já foi testado, ele já foi testado. Durante o Campeonato Paranaense, os primeiros jogos de Copa do Brasil, os primeiros jogos de Série B. E a narrativa ela é muito parecida, de um time com problemas na saída de bola, de um time com problemas para construir, de um time com problemas para manter a bola. Então, assim, são os mesmos problemas que eu vi contra o Novo Horizontino, foram os mesmos que eu vi contra, sei lá, no primeiro tropeço do Campeonato Paranaense. Então, como é que um time que perde qualidade e um time que continua com os mesmos defeitos, esse time ele não tem uma responsabilidade de apresentar algo diferente? E assim, o técnico Maurício Barbieri tem ferramentas para apresentar algo diferente, tá? Se o Barbieri quiser botar 3 zagueiros e jogar com alas, ele pode. Se o Barbieri quiser jogar, sei lá, num 4-1-3-2, que seria uma formação um pouquinho diferente, você tira um volante, você bota mais um atacante, você gera volume, já que você é um time de muita pressão, você gera volume lá em cima para tentar recuperar essa bola e atacar, você pode. Se você quer ter um time mais fiel ao jogo de transição, você pode. Porque hoje talvez seja o que mais atrapalha o Atlético. Um Atlético que combina muito mais com o perfil de jogo de transição e um Atlético que quer ter um jogo posicional, assume o que dá pra fazer nesse momento. Opta por um jogo de aceleração, opta por um jogo de ataque ao espaço. Valoriza que você tem jogadores velozes que podem te proporcionar esse jogo. Valoriza que você tem jogadores velozes que podem te mostrar um jogo mais rápido, um jogo mais vertical. Valoriza Isaac, valoriza Luiz Fernando. Bota o Zapelli pra ser esse acelerador, né? Bota o Zapelli pra ser esse ponto de, pô, pegar a bola e já buscar o passe progressivo, já buscar o passe progressivo. No final das contas, o Atlético só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar com isso. Para de ser teimoso, Barbieri. Tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. E volto a dizer, opções você tem. Eu só não acho que dá pra seguir do jeito que tá. Ou você aperfeiçoa seu modelo de jogo, o que tá cada vez mais difícil acreditar que isso vai acontecer, ou tá na hora de mudar consideravelmente.